Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para mais uma terça-feira com você bem informado. Eu sou o Léo. E eu sou o Pedro. 4 de agosto, terça-feira, as notícias não param, o tempo está passando cada vez mais rápido e as coisas estão acontecendo numa velocidade fora de série, Pedrão. Bem isso, Léo, tá passando tão rápido que hoje faltam exatamente 2 meses pro primeiro turno das eleições. Pois é, muita coisa acontecendo, o tempo não para, então vamos direto ao que interessa. Eu vou puxar o cardápio do dia, tá, Pedrão? Primeira história do dia: em mundo, em meio a dificuldades na guerra, Rússia aumenta o recrutamento compulsório. Em Brasil, o Congresso prolonga recesso e pautas importantes podem ficar para o pós-eleição. As redes sociais estão remando contra os conteúdos feitos com inteligência artificial. A Embraer apresenta crescimento e acirra disputa contra a Boeing e Airbus. Os millennials estão comprando cada vez mais casas de luxo. E hoje, terça-feira, você já sabe, a gente ainda traz no final do episódio os nossos highlights. Mais algumas histórias para você ficar ainda mais inteligente e começar o seu dia ainda melhor. Agora, rapidinho para a palavrinha dos patrocinadores e na sequência, primeira história do dia. Pedrão, hoje é dia de responder mais uma dúvida da galera sobre o consórcio Ademicon. Bora ouvir. Bom dia, povo do The News. A minha dúvida é, eu consigo saber quando eu vou ser contemplada? A data exata não, mas você escolhe a duração do seu plano junto com um especialista que te ajuda a montar isso de acordo com o seu objetivo. Mas se você tem pressa, existe o lance, que é quando você adianta uma parte do valor para aumentar as chances de ser contemplado. É isso aí. E tem dúvidas sobre o consórcio? Manda um áudio pra gente. O link tá aqui na descrição. Com cada vez mais baixas no campo de batalha, a Rússia está recorrendo a uma estratégia inusitada de recrutamento. Ameaça. Autoridades têm abordado cidadãos na rua, levado para postos de polícia e forçado o alistamento. O ato não é algo oficial, mas tem sido relatado por ativistas e por outros civis, principalmente em cidades menores e do interior do país. E por que o governo russo está fazendo isso? Apesar de ser menos preparado militarmente, a Ucrânia tem conseguido reagir à guerra e afetar a economia russa, principalmente pelos drones. Estima-se que a Rússia perca de 30 a 40 mil soldados por mês. Só em julho foram 42 mil baixas. E acontece que, desde a mobilização parcial em setembro de 2022, o Kremlin evita um recrutamento obrigatório em larga escala, apostando em bônus financeiros para atrair voluntários, inclusive os estrangeiros. Em uma cidade do interior, moradores organizaram uma patrulha civil com mais de 250 pessoas para tentar impedir que recrutadores levassem cidadãos à força. Esse é um dos primeiros casos documentados de resistência coletiva organizada ao fenômeno. E analistas apontam que uma segunda onda de mobilização geral, caso seja decretada, deve acontecer depois das eleições russas de setembro. E Putin já assinou um decreto ampliando as forças armadas em 25 mil militares para suas bases. E assim encerramos a nossa primeira história do dia. Apesar de o recesso do Senado e da Câmara terem encerrado no sábado, os parlamentares preferiram retomar as atividades apenas na próxima semana. Sim, eles literalmente estenderam as próprias férias. A decisão diminui o tempo para pautas de diferentes grupos políticos serem votadas e aprovadas antes das eleições. E isso pode influenciar ou deixar de influenciar nas urnas e acirrar as discussões entre o executivo e o legislativo. Isso significa que os períodos entre os dias 10 e 14 de agosto e entre os dias 31 e 3 de setembro devem ser os únicos momentos de votações. No restante do tempo, a previsão é de análise de propostas e esvaziamento das casas. Na Câmara dos Deputados, a tendência é priorizar assuntos com possibilidade de acordo e evitar grandes discussões às vésperas das eleições. E entre as pautas que devem ser discutidas estão a ampliação do limite anual de faturamento do MEI para R$ 140 mil e o PL da misoginia, que aguarda em regime
regime de urgência. A bancada feminina deve pressionar Mota para que a votação aconteça nesse período. Já no Senado, a expectativa é o avanço mais rápido de propostas do agronegócio e uma tramitação mais discreta de pautas da agenda do Executivo. Agenda essa que deve contar com a PEC da Segurança Pública e a PEC que estabelece o marco temporal das terras indígenas e também o fim da escala 6x1. O governo deve tentar avançar com o tema que se tornou uma das suas principais bandeiras eleitorais e que aguarda a votação no Senado. Aí, além de encurtar o tempo de negociação dessas pautas, concentrar as votações em semanas específicas também é uma estratégia para evitar que os candidatos tenham que estar em Brasília durante as campanhas eleitorais. Segunda história do dia feita, bora para a terceira. O Snapchat anunciou que deixará de recomendar vídeos gerados 100% por inteligência artificial no seu feed. A medida faz parte de um movimento para barrar o AI slop, que são conteúdos gerados por inteligência artificial que acabam sendo repetitivos e de baixa qualidade. Para você entender o que está por trás disso, para a maioria das pessoas, quanto mais posts gerados por AI elas veem nas redes, menor a probabilidade de valorizarem os conteúdos exibidos, o que acaba afastando o público desses aplicativos. Esse sentimento não aconteceu só dentro do Snap. Nas últimas semanas, diversas plataformas anunciaram ações para reduzir ou ajudar os usuários a identificar textos e vídeos criados inteiramente por ferramentas de inteligência artificial. No YouTube, por exemplo, a plataforma irá remover a monetização de canais com conteúdos de AI gerados em massa. Segundo um relatório da Capwing, 21% dos vídeos analisados na plataforma eram gerados por inteligência artificial. Entrando na tendência, o Substack, que é uma plataforma para você ler e assinar newsletters, está oferecendo uma ferramenta para os leitores identificarem quanto de AI está sendo usado nos textos, enquanto o LinkedIn criou um botão para denunciar posts que pareçam ter sido feitos por chatbots. E essa mudança na produção de conteúdo acaba afetando a creator economy, porque enquanto os influenciadores tiveram que se adaptar ao uso da AI, agora eles precisam voltar para a produção de conteúdos mais humanos, como antigamente. E assim encerramos a nossa terceira história do dia. Esqueçam a Airbus e a Boeing. A Embraer está decolando. Esse foi o título de uma matéria da revista inglesa The Economist, dando destaque para o crescimento da empresa aeroespacial brasileira em relação às duas maiores produtoras de aeronaves do planeta. O grande ponto dessa história da The Economist é justamente o fato deles pontuarem que as ações da Embraer desde o início de 2021 valorizaram em quase 10 vezes, bem acima das ações dos seus concorrentes nessa mesma janela. A Airbus, por exemplo, viu seu preço subir pouco mais que 2 vezes, então quase que dobrar, enquanto a Boeing ficou praticamente no 0 a 0. A alta das ações acompanham números concretos. Enquanto a Embraer entregou 141 jatos em 2021, para este ano o número previsto está em 255. Para se ter ideia, a carteira de pedidos da empresa atingiu o valor recorde de 34,5 bilhões de dólares. Outro fator que entra nessa conta é a velocidade de entrega. Um cliente pode precisar esperar entre 8 a 10 anos para receber um avião de grande porte. Isso fez a demanda por um modelo menor da Embraer, que pode ser entregue em até 2 anos, aumentar. E além disso, aumentou a demanda por jatos particulares desde o fim da pandemia e também por aviões comerciais regionais. Nessa categoria, o Embraer E2, um dos principais modelos da empresa brasileira, ganhou destaque pela baixa concorrência. E olhando para o futuro, a Embraer tem algumas frentes. Desenvolver um jato executivo de grande porte ou projetar uma aeronave comercial maior justamente para competir diretamente com modelos da Airbus e Boeing até o final da década de 2030. Mas o risco é alto. Apesar de colocar a empresa em um novo patamar, analistas apontam que, apesar de desenvolver uma aeronave desse porte, o custo poderia chegar a cerca de 10 bilhões de dólares, ou seja, é muita coisa. E assim encerramos a nossa quarta história do dia. A participação de millennials, que são pessoas de 30 a 45 anos, entre compradores de imóveis de alto padrão, cresceu 50% no mundo. Essa mudança no público alterou o que o mercado imobiliário precisa oferecer. Entre as novas demandas está a corrida por imóveis pensados no bem-estar. Cerca de 66% dos corretores de imóveis de luxo perceberam um aumento de compradores millennials, que citam estruturas voltadas para a saúde ao visitar os imóveis. O chamado Wellness Real Estate, imóveis com foco em saúde e monitoramento de bem-estar, pode custar de 10 a 25% a mais
do que um imóvel de luxo padrão. Ainda assim, a procura por esse tipo de propriedade mais do que dobrou nos últimos 5 anos. E a tendência é puxada pelo aumento da expectativa de vida e o desejo de compradores de alta renda de envelhecer em suas próprias casas. O salto dos millennials na procura por imóveis de luxo agora supera todas as outras faixas etárias. Por região, o avanço foi maior no Caribe, que teve um aumento de 75%, seguido por América do Sul, com um aumento de 64%, Ásia, com um aumento de 59%, e América do Norte, com um aumento de 44%. E olhando aqui para o Brasil, os corretores do segmento Premium, no Rio de Janeiro e em São Paulo, confirmam essa mudança. O comprador típico caiu para a faixa dos 35 a 50 anos, e hoje é formado principalmente por empreendedores, advogados e profissionais do mercado financeiro. Fechamos as 5 histórias principais da edição desta terça-feira, 4 de agosto. Agora, a gente vai rapidinho para a palavrinha dos patrocinadores, na sequência, os nossos highlights, mais algumas manchetes para você ficar ainda mais inteligente. Para você que tá perdido e não sabe o que comprar pro seu pai, a Insider resolveu isso com kits incríveis para esse Dia dos Pais. Tem muitas opções. É só entrar no link da descrição, escolher o kit que mais parece com o mood do seu, selecionar os tamanhos e as cores das peças e tá pronto. Pensa num presentão. E foca aqui nas promoções da semana, tá? Amanhã, em compras acima de R$ 399, tem 10% de desconto no Pix e frete grátis. Só amanhã, depois de quinta a sábado, o frete grátis continua e você ainda ganha brindes acumulativos como meia, cueca, boné e muito mais. Este ano, o presente do seu pai vai sair no precinho. Então, checa as opções no link da descrição e usa o cupom PODNEWS para economizar ainda mais. Olha, mas antes da gente ir para os highlights, eu queria te falar uma coisa. Olha, eu acho que uma das coisas mais legais aqui do The News é que a gente não espera que todo mundo pense igual. Uma declaração ao vivo. Pois é, Pedrão. A gente realmente espera que todo mundo tenha mais informação para justamente pensar melhor, né? Exatamente. E o 6 e 6 nasce exatamente dessa ideia. E pensando nisso, acabei de receber a confirmação de mais 2 speakers que estarão no evento. Opa! E estamos falando de Nicolas Ferreira e Tabata Amaral. Sensacional. E parabéns pro time que fechou essa dupla, grandes nomes. Então, se você quiser ouvir diferentes perspectivas no mesmo lugar e, de quebra, ainda conhecer os hosts do podcast e do programa do nosso Morning pessoalmente, garanta seu ingresso pro 6 e 6 agora. O link tá aqui na descrição e já tá com o cupom de desconto ativado, então corre. Agora sim, vamos para os nossos highlights. Eu vou começar aqui. O primeiro é que Cuba começa a reestabelecer rede elétrica depois de ter sofrido mais um apagão total no domingo. Saindo de Cuba e vindo para o Brasil, Polícia Federal pede ao STF mais um inquérito contra o filho do presidente Lula por suposto tráfico de influência no governo federal. No Oriente Médio, Trump diz que Irã deve escolher entre acordo ou uma rendição total. As farmacêuticas AstraZeneca e Bristol Myers Squibb negociam fusão de 400 bilhões de dólares que criaria o maior conglomerado do setor. E por aqui o ministro do STF, Fachin, propõe medidas para controlar o conflito de interesses nos tribunais. É isso aí, edição do dia entregue, Pedrão. Excelentes histórias. E terça-feira a gente tem o costume de trazer os nossos highlights por aqui. A gente sabe que são manchetes curtinhas, só para você ficar antenado. Mas se você quiser ver essas notícias um pouco mais destrinchadas, agora, a partir das 7h30 da manhã, já estará rolando o nosso Morning com Pedrão e Du na bancada hoje, te dando mais detalhes sobre essas e outras notícias para você ficar sempre muito bem informado. É isso mesmo, pessoal. Nos vemos daqui a pouco, então, ao vivo. Um grande abraço a todos e falou! Esse programa foi produzido por TNS.